Bem-vindo à estratégia Eclipse. Essa aqui é uma estratégia para quem quer arriscar com os pés no chão, sabendo o que está fazendo. Então já se prepara e bora fazer esse eclipse acontecer. O ponto de gatilho dessa estratégia é o 0. É nele que a gente vai se basear. Ele é o nosso marca-texto. Então toda vez que aparecer o 0, já acende aquela chavinha que pode ser que se forme o padrão da eclipse. Presta atenção na barra de análise que está aparecendo aí para você. É através dela que a gente vai se guiar e é assim que funciona o game. Toda vez que sair o 0, vai ativar a chavinha que possivelmente vai formar o padrão da eclipse, tá? Essa estratégia é baseada em ordem crescente e decrescente. Falando bem o português aqui, subida e descida, tá certo? Bom, os números que vão cair depois do 0, ele importa muito, só que a partir do segundo. O primeiro número que cai depois do 0 é totalmente aleatório, não importa nada pra gente. Ele é literalmente qualquer número. É a partir daí que a gente vai começar a se basear. Caiu o 8, beleza. Como tá aparecendo aí pra vocês, podia ser qualquer número. Ainda a gente não consegue fazer nada. A gente ainda precisa de mais um número para começar a estruturar a estratégia Eclipse. Como essa estratégia ela é baseada em ordem crescente e decrescente, vocês podem perceber aqui que saiu o 15 depois do 8, certo? Com base nisso, saiu o 15 depois do 8. O 8 ele se tornou o nosso centro. Por que ele se tornou o nosso centro? Porque antes caiu o 0, aí veio o 8 e o 15. O 8 está no meio. Vocês estão vendo que o 8 está bem no meio? Tem o 15 numa ponta e o 0 na outra. Ele é o meio. A gente precisa sempre se basear pelo número que está no meio, tá bom? Então já bota na cabeça. Já caiu o 15. O que a gente precisa agora? De um número que termine com 7 ou com 9. Ah, Miguel, por quê? Porque o nosso foco é o 8. O 8 está no meio. Ele é o nosso foco. E como ele é um 8, o que vem antes do 8? O 7. O que vem depois do 8? O 9. Então você vai se basear sempre por uma casa antes e depois do número do meio, que é o nosso foco. Vocês veem que não caiu o que a gente esperava, que seria um 7 ou um 9, certo? Caiu um 2. Então agora o 8 já era. Ele não importa mais pra gente. O que importa agora é o quê? O 15, porque é o 15 que está no meio. Como caiu o 2 e antes tem o 8 lá, o 15 ele está bem no meio. Ele é o nosso alvo. E já que a gente precisa de um número que corresponda à ordem crescente ou decrescente do 15, a gente tem que aguardar o quê? Um terminal 4 ou um terminal 6, porque o 4 vem antes do 5 e o 6 vem depois do 5, tá certo? Até aí tá tudo bem explicadinho, né? Como saiu o 14, terminal 4 é o que a gente precisava, o nosso número alvo se tornou o 2. E como você já sabe que a gente precisa entrar em ordem crescente e decrescente. É uma coisa só a se fazer. Você vai abrir a estrelinha que está aparecendo aí na tela para você, vai clicar em Special Bets ou tabelas especiais, o que vai aparecer para você, tá certo? E você vai dar apenas um clique no terminal do 1 e um clique no terminal do 3. Assim, você acabou de preencher toda a mesa com todos os números que terminam com 1 e com 3, sendo eles o 1, 11, 21, 31, sendo ele também o 3, 13, 23, 33. É só esses 2 cliques na tabela do terminal. Uma coisa que eu preciso que você tenha muito entendimento aqui, que você não se esqueça, é que a gente tem que se basear a partir dos 2 números depois do 0. Você não começa a análise no primeiro número depois do 0. Quando sair os 2 números depois do 0, aí sim a gente vai ter um no meio do 0, entendeu? Tem que aguardar essa análise. Bateu 2 números depois do 0, a gente vai ter um no meio, para poder se basear e ver o padrão se formando. É isso. Saiu o terminal que a gente estava esperando e eu vou te mostrar na prática agora essa estratégia. Então vamos parar de conversinha e bora para a prática. Ok, vamos aguardar aqui. Ó, veio o 0 ali, começou a nossa percepção, nosso marcador. Veio o 8 e veio o 15. A partir de agora, então o 8 é o meu número do meio e eu preciso de um 7 e uns... Ah, não bateu, ó, bateu o 2. Vamos ter que aguardar mais um giro dela aqui. Agora perceba que o 8... já não é mais o meu número do centro, agora o meu número do centro é o 15. Então eu preciso que caia agora um terminal 4 ou um terminal 6, para a gente poder executar essa estratégia da Eclipse, tá? Vamos ver se vai cair um terminal 4 ou um terminal 6. Só preciso de um terminal 4, qualquer número que termine com 4 ou qualquer número que termine com C... 14! Pronto! Confirmou. Só que agora o 15 não é mais o meu número do centro. O meu número do centro agora é o 2. E é agora que começa a estratégia. Como o meu número do centro é o 2, eu vou aplicar o mesmo padrão, utilizando a ordem crescente e a ordem decrescente, ou seja, uma casa depois do 2 e uma casa antes do 2. 1 e o 3. Só isso. Abrir a tabela do terminal, clica no 1, clica no 3. Vamos lá. Estamos bem posicionados, hein?
23. 23 na testa. Cravado no terminal do 3. Olha aí, ó. 7.200 já. Eu vou fazer só um resumo para você finalizar esse material realmente entendendo tudo sobre essa estratégia aqui. Perceba que caiu o 0, olha a barra de análise, caiu o 0. Ele ativou o nosso marcador. A gente sabe que a partir dali pode se formar o padrão. Depois disso veio o 8 e o 15. A partir do segundo número, que vem depois do 0, a gente já tem um número no centro, o número do meio. E é ele que a gente vai se basear para essa estratégia, sempre o número do centro. Que no caso foi o 8. Então a gente precisava de um terminal 7, que vem antes do 8, ou um terminal 9, que também vem depois do 8. Como não caiu nenhum desses, caiu o 2, o nosso centro agora virou o 15. Porque perceba, o 15 ele tá no meio do 2 e do 8. Então o 15 virou o nosso foco, precisando de um terminal do 4 ou do 6, porque o 4 vem antes do 5 e o 6 vem depois do 5. Isso tudo para confirmar o gatilho. E aí você pode perceber que caiu o 14, exatamente o que a gente precisava, o terminal 4. Confirmou a entrada. Formou aqui, ó, o padrão da eclipse. Agora, o nosso próximo número não é mais o 15, porque como já saiu o 14, o número que está no meio agora, entre eles, entre o 14 e o 15, é o 2. E é ele que a gente vai se basear. Sempre é o número do meio. Só isso, é muito fácil de você entender. Sempre é o número do meio. Claro, confirmando esse padrão depois do 0. Sempre o número do meio, depois que sair o 0. É isso que você precisa entender. Essa análise só começa depois que um 0 sair na mesa. Eu só entrei nessa estratégia porque confirmou aqui para mim, ó, caiu o terminal do 4, eu fiz crescente e decrescente com o número de traço, que seria o 15. Porém, meu número do meio agora é o 2, porque como caiu o 14, o 2 ficou no meio. E é através dele que eu vou executar a estratégia Eclipse, sempre com o número que está no meio. E caso não bata de primeira essa análise, é só você aguardar o padrão formar novamente, tá certo? Lembre-se sempre, jogue com responsabilidade, coloque um dinheiro que não vai te fazer falta. Entenda isso aqui como um entretenimento. Você precisa jogar de forma leve e descontraída. Nada funciona sob pressão se você estiver com a mente cheia, nem abre o computador, nem mexe no telefone, tá? Joga apenas quando você estiver leve. Tamo junto. Essa foi a estratégia Eclipse. Não se esqueça que você precisa dos 4 padrões. É necessário que você entenda eles, hein? Até mais.